Também agora no Fast News vamos conversar agora com a psicóloga Carolina Villanova Quiroga, que também está ajudando como voluntária em abrigos no atendimento psicológico com as vítimas da enchente. Boa tarde, Carolina. Nós falávamos há pouco, inclusive, nosso repórter estava ao vivo lá em Porto Alegre, conversando com uma senhora que contou a cena que ela viveu, né? Ela foi separada dos filhos, depois conseguiu encontrar sua filha num abrigo, e a gente falava justamente dessa questão psicológica que vai se impondo passados esses 15 dias. Claro, as pessoas que perderam parentes, filhos, aquela senhora que perdeu aquela criança de 9 meses, e como ela, muitas outras mães, pais, né? Toda essa situação é extremamente difícil, e como manter aí de pé e tentando fazer essa reconstrução. Queria que a senhora falasse então desse trabalho que a senhora está fazendo. Boa tarde, prazer recebê-la aqui. Boa tarde, é um prazer, então, trocar um pouquinho com você sobre esse trabalho que a gente está desenvolvendo, né? A gente sabe que, de maneira geral, as primeiras 72 horas pós a exposição a um evento estressor, ela é o ponto alto para a gente poder estar atuando na prevenção do desenvolvimento de algumas sintomatologias emocionais. Mas o primeiro mês também é um fator muito importante para nós de proteção, né? Nesse momento, então, o trabalho da psicologia gira em torno do acolhimento dessas pessoas, da identificação de demandas, tanto demandas gerais quanto demandas emocionais, e o fortalecimento, então, dos mecanismos de enfrentamento que eles já possuem, né? Então, a gente vai, através da escuta ativa, fazer o acolhimento dessas pessoas, identificar as demandas, identificar alguma sintomatologia emocional que, porventura, já tenha, né, surgido dessa situação da exposição ao evento estressor, e a gente poder, então, trabalhar para mitigar possíveis efeitos deletérios em longo prazo. Mas, com certeza, né, dando conta de fortalecer os mecanismos internos que essas pessoas já possuem, mas que agora precisam, então, entrar em ação para auxiliar elas a poder enfrentar qualquer exposição que venha vindo dessa situação. Carolina, agora a pergunta de Gustavo Segré. Carolina, obrigado pelo seu tempo. Imagino que quando alguma pessoa busca ajuda psicológica, ele tem já um pouco orientado qual é o seu problema, aonde que está precisando dessa ajuda. Num caso como essa catástrofe, imagino que a quantidade de portas que se abrem é gigantesca, porque é o desarraigo, a perda material, a perda humana, questões vinculadas com o futuro, como a falta eventualmente de trabalho. Como vocês linkam tudo isso para dar um apoio às pessoas que precisam, considerando tantas questões em aberto? A gente também tem que reconhecer o limite da intervenção nesse momento, né? Óbvio que depois de uma exposição a um evento desses, a gente tem uma sucessão de experiências de perdas, desde, né, do óbito, de fato, a perda de alguma pessoa, mas perda material, perda financeira, perda de memórias, né? A gente está falando aí de pessoas que perderam fotografias, objetos importantes, e isso é parte da identidade delas. Então, nesse primeiro momento, a gente atua dentro da perspectiva que nós chamamos de psicoterapia de apoio, né? Identificando as demandas advindas desse evento e conseguindo dar conta delas. Por óbvio, né, quando a gente começa a atender essas pessoas com uma maior linearidade, mais tempo, em especial nas situações de abrigamento, a gente vai identificar outras demandas que talvez sejam até anteriores ao evento estressor, né? Foi uma tragédia que afetou uma camada muito grande da nossa sociedade, mas de maneira geral, algumas dessas pessoas nunca nem tiveram acesso a serviços de saúde mental. Então, a gente está podendo aí também fazer um mapeamento de demandas específicas a partir dessa situação. Mas, com certeza, nesse primeiro momento, é a psicoterapia de apoio, né? A gente poder, então, identificar como a gente pode auxiliar essas pessoas a estarem dando conta dos seus próprios mecanismos de enfrentamento e também não acabar daqui a pouco abordando alguma coisa que nesse momento, nessas circunstâncias, a gente não consiga dar conta, no que diz respeito a demandas emocionais. E como é que é esse trabalho voluntário? Vocês estão percorrendo os abrigos, que eu imagino que a situação social lá inclusive, por uma cautela, separação de homens, mulheres, crianças, quer dizer, são os locais mais aí fragilizados mesmo. Sim. Sim, com certeza, né? Lógico que lá no início, quando tudo começou, né, 2 semanas atrás, a ideia era conseguir alocar essas pessoas em locais seguros,
né? Então foram se abrindo espaços sociais para que desse conta, então, de estar podendo proteger essas pessoas e, num segundo momento, a gente poder pensar agora em espaços mais adequados. Então, poder pensar em abrigos para mulheres e crianças, abrigos que daqui a pouco consigam dar uma assistência especializada, por exemplo, a crianças que tenham algum transtorno do neurodesenvolvimento, né? Crianças do espectro autista. Então, nesse momento agora, a gente está conseguindo, de maneira geral, organizar esses espaços seguros de uma forma que tenha uma assistência especializada e dê conta de cada uma das particularidades. Mas, num primeiro momento, realmente, né, a ideia era proteger essas pessoas e acho que a coisa ficou um pouco confusa, de fato, né? Ninguém nunca pensou em passar por algo parecido, mas agora, minha percepção é de que a organização dos abrigos está bem mais adequada às particularidades dessa população. Segre. Não, mas quando vocês organizam toda essa ajuda, como vocês armam a estrutura de profissionais? De que maneira alocam os profissionais para cada tipo de necessidade das pessoas? Bem, as equipes são diversas, né? A gente vai ter, então, psicólogos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, todos voluntários. Então, a gente, pensando na psicologia, né, posso falar da minha área, a gente atua na perspectiva de uma escala, então, sempre um profissional presente, dentro da possibilidade, todos os abrigados passam por uma avaliação, né? E o segmento é a partir da identificação de necessidade ou até mesmo uma busca ativa, né? Mas, de uma forma geral, a gente está atuando nessa perspectiva das escalas. Conversamos então com a Carolina Villanova Quiroga nesse trabalho voluntário. Parabéns para vocês aí, que vocês tenham sucesso e possam aí ajudar e minimizar toda essa situação que, é claro, vai marcar a vida dessas pessoas por o resto das vidas, aí, cada um do seu jeito, da sua maior aflição, mas de qualquer forma, muito obrigado pela participação da senhora aqui. Muito obrigada pela oportunidade.